Pronto, está gravando. Certo? Então fica o seguinte, pessoal. O que acontece? Vocês entregaram o trabalho, certo? Eu ainda não tive tempo de corrigir, né? Terminando a nossa aula, eu vou dar outra aula, aí a gente está tarde corrigindo e colocando as notas de vocês. Tá ok? Só para dar uma atualizada, onde a gente está, né? Na aula passada nós vimos vetores, começamos a ver vetores, e na aula de hoje a gente vai terminar de ver vetores, certo? O que acontece? Nós temos um prazo curtíssimo, certo? Porque o que acontece? Praticamente a próxima semana é a nossa última semana de aula, né? Sendo que a gente tem ainda mais 2 conteúdos para ver, certo? Temos o conteúdo de sons e lançamentos horizontais e lançamento oblíquo, tá ok? Então, o que vai acontecer na próxima semana? A gente vai ver lançamento horizontal e lançamento oblíquo, sendo que não vai dar tempo a gente fazer uma aula síncrona de rotações, certo? Então, rotações vai ser uma aula assíncrona. Eu vou gravar a aula e vou deixar disponível vocês estudam. O Giovanni perguntou assim, as notas da nossa primeira prova como N1. Na verdade, o que vai valer como N1 é a nota da prova e a desse trabalho que vocês entregaram, que eu vou corrigir. E aí, N2 vai ser o trabalho que eu passar hoje, certo? Lembrando, pessoal, se estiver cortando alguma coisa assim, vocês podem me avisar, certo? Então, lá. N1 vai ser a primeira prova e o trabalho que vocês entregaram, que eu vou corrigir hoje, eu vou colocar a nota lá, certo? N2 tá gravando, José. É porque eu não gravo pelo It, eu gravo pelo programa aqui no computador mesmo, OBS, né? Pronto, a Evelyn está cortando um pouco, né? Se por acaso não estiver dando para entender o que eu estou falando, vocês peçam para repetir que eu repito, certo? Mas o que eu estava dizendo é que vai ser outra prova e esse trabalho que vocês entregaram. O que vai ser N2? Hoje, como eu falei, a gente tem mais 2 conteúdos para ver, certo? E aí o que acontece? Eu vou passar mais trabalhos, né? Um de vetores hoje e um de lançamento. Esses 2 que eu vou passar logo tudo hoje, certo? Vão ser N2, né? E aí vocês vão para rever e me entregar, né? Eu vou dando conteúdo. Aí, e como resolver as questões, a gente faz daquele jeito, né? Vocês tiram a foto da questão, manda para mim, eu resolvo e mando de novo para vocês, certo? José disse que não está entendendo nada. Deu para entender a parte das provas que eu falei? As provas as novas, né? Então, deixa eu repetir, certo? A N1 vai ser o quê? Vai ser a primeira prova que a gente fez junto com esse trabalho que vocês entregaram, certo? N1, né? A N2 vai ser o trabalho que eu vou passar. E são os 2 que eu vou passar hoje, que é sobre vetores e sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. São trabalhos pequenos, acho que são, se não me engano, questões cada um por aí, certo? Deu para entender aí o que vai ser N1 e N2? E aí, assim, lembrando, vou passar logo os 2, apesar de vou passar só na próxima aula, na próxima quinta, que vai ser a nossa última aula,
certo? E o conteúdo de rotações não vai ter trabalho. Eu vou só gravar para vocês, certo? E para vocês aprenderem, mas aí não vai dar tempo de passar trabalho, tudo bem? Dia 20... E aí, dia 22 termina o semestre, né? Eu vou estar preenchendo o sistema, normalmente nessa data, certo? Tudo bem? E aí, qualquer outra coisa, se alguém ficar de AF e tal, eu vou mandar uma ali no Google Classroom. Ok? Que aí é exato. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? O trabalho eu vou corrigir hoje, certo? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já pode começar a nossa aula. Tudo bem? Vamos relembrar o que a gente viu, né, na aula passada. Vou usar aqui a gambiarra, certo? Que eu sempre uso. Deixa eu dar uma ajeitadazinha aqui. Pronto. Pronto. Aí, pessoal, é aquela história, né? Você sempre fica mirando se está dando para... Se não estiver dando para enxergar, você pode me falar, a gente dá uma paradinha, isso é a coisa. Tudo bem? Vamos lá, então hoje a gente vai terminar nossa aula de conteúdo de vetores, né? Fazendo uma rápida revisãozinha aqui, foi que eu falei para vocês que vetores eram, né? Vetores é uma seta, certo? E é uma seta que a gente usa porque tem várias grandezas físicas que precisam apontar para algum lugar, certo? A Maria Clara está dizendo que está travando. Deu uma melhorada agora? Acho que ela melhorou um pouco, né? Vamos lá, vou travar de novo. Eita, que essa minha internet está de lascar. Mas vamos lá. Fica o seguinte. Lembrando que o vetor ele sempre tem módulo, certo? O módulo é dado exatamente pelo comprimento dessa seta, certo? É o tamanho do vetor, né? E ele tem direção e sentido. Direção e sentido, certo? Isso é sempre dado através de um ângulo. E aí a gente aprendeu as cores, né? Então, a revisão, a formulazinha para chamar assim, né? Módulo B quadrado, aquela fórmula gigantesca, né? Módulo de A ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes módulo de A, vezes módulo de B, vezes o cosseno entre eles. Vamos lá, a José pergunta o seguinte, né? Estou vendo que a imagem está ao vivo, enquanto agora eu vou ver a José. O trabalho da semana que vem, hoje hoje eu vou passar o da semana que vem, certo? Que é essa de vetores, e na verdade, e aí além na verdade hoje eu vou passar dois trabalhos que a gente falta para a gente terminar, eu já vou passar tudo hoje. Por quê? Porque se você terminar o de vetores, você já pode no outro, certo? Então, assim, aí vai ser sobre o conteúdo de hoje, certo? Poder gravar, né? A Maria Clara já respondeu, está sendo gravada, certo? E eu já estou colocando lá, eu sempre no Google Classroom, um link lá para o canal no achando os vídeos, né? Se vocês
Na semana passada, terminar que eu coloco os trabalhos, eu coloco lá também Mix Vídeos, certo? Vamos rezar aqui para a internet melhorar, certo? Todo mundo de joelho aí rezando para essa internet melhorar para ver se a gente consegue ter a aula. Então fica o seguinte, ó. Beleza. Você quer a fórmula gigantesca, né, para achar o módulo da ação de dois vetores, quando o vetor faz um ângulo θ um com o outro, né? Então você tem um vetor aqui A e um vetor B assim, se eles fazem um ângulo θ entre si, para você achar o vetor soma, né? Lembrando que geometricamente, para achar o vetor soma, eu posso usar a regra paralelogramo, né? Essa aqui, ó. Passando aqui para a diagonal aí. É o vetor soma, certo? Então, usar a lei com menos, achar o módulo, tudo bem? E aí nós vimos alguns casos particulares, né? Os casos particulares, na verdade, a gente vai até usar mais. Tudo bem? Dá uma... Esperar que essa internet melhorar. Só para... Pronto. Só para vocês verem aqui o resultado do vetor soma. Certo? Vamos lá. Os casos particulares são mais interessantes, são mais até importantes, que eles são mais comuns, até porque são mais fáceis, né? Primeiro caso particular é quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eles estão apontando. Então, o módulo de soma é a soma dos módulos. O segundo caso particular, estão um apontando no sentido contrário do outro. Botou D. Então, o módulo de soma, C mais D, vai ser a diferença entre os módulos, né? Sempre o maior menos o menor. Certo? Bom, daqui a pouco dá uma melhorada aí na tela e vai dar para ver. Né? O terceiro caso é quando os vetores são perpendiculares entre si. Vou chamar aqui de vetor E e um vetor F. E aí, nesse caso, você usa simplesmente o teorema de Pitágoras, né? Sendo que a soma é a hipotenusa. Né? Então, vai ser módulo de E mais F ao quadrado é igual a módulo de E ao quadrado mais módulo de F ao quadrado. Tudo bem? Agora, e aí uma coisa importante que eu sempre falo para vocês, eu só sempre costumo errar quando começa a aprender vetores. Porque a gente dá dois vetores, dá um módulo dos vetores, né? E aí pede o módulo da soma, igual se faz mais módulos. Isso nem sempre é verdade. Isso é verdade. Isso só vai ser verdade quando eles tiverem a mesma direção e mesmo sentido, que é esse primeiro caso aqui. Em qualquer outro caso, vai ser outra forma. Né? Então, para você ver, até pode chegar até a ser uma diferença se eles forem sentidos contrários. O vetor soma é uma diferença. Olha aí, se eles forem sentidos contrários. Então, ou seja, quando você vai somando vetores, observe que não é uma coisa simples, como se fosse só somando números, né? Por quê? Porque é um processo geométrico. Tudo bem? Então, você só pode somar diretamente os módulos se tiver a mesma direção e o mesmo sentido. Tá ok? Bom, isso aí foi basicamente o que a gente viu na aula passada, certo? E aí agora vamos começar o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Que aí a gente aprendeu a somar vetores na aula passada, na aula de hoje nós vamos aprender a subtrair, a multiplicar por um número, certo? E a decompor vetores, né? Que a gente vai ver que é uma das coisas mais importantes para a física, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai ver subtração de vetores. Subtração de vetores.
Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a gente aprendeu, por exemplo, a calcular o A, mas agora a gente quer calcular, na verdade, o A menos B. Tudo bem? E aí, esse A menos B, né, na verdade é um processo semelhante à soma, né? Se eu pegar aqui o vetor A, vamos supor que o vetor A seja assim, e o vetor B seja assim, certo? A gente lembra que o A mais B, como é que eu fazia? Eu desenhava o vetor A, seguido do vetor A, eu desenhava o vetor B, era outra forma de eu ver geometricamente, né? E o vetor A mais B era o cara que saía do começo do vetor A e vai até o final do vetor B. Esse é o vetor A mais B. Certo? Era assim que a gente achava geometricamente. Para a gente achar geometricamente o vetor diferença, A menos B, a lógica é bem parecida. Mas qual vai ser a lógica aqui? Ao invés de eu somar o A e B, eu vou subtrair com B. Subtrair com B é como se eu somar com o vetor menos B. Certo? Então, qual é a lógica disso aqui? A lógica é igual em números, certo? Vou ver se está melhor aí para você conseguir visualizar. É a mesma lógica de quando você está fazendo com números, né? Por exemplo, se você faz 5 menos 3, certo? Isso aqui é a mesma coisa que você fazer 5 mais o número menos 3, certo? Ou seja, a subtração, na realidade, é uma soma, sendo que ela soma com o oposto. Tudo bem? Então, o oposto de 3 é o menos 3. Tudo bem? Assim como o oposto de B, do vetor B, é o vetor menos B. Certo? Mas, como o vetor é geométrico, né? A gente tem que indicar geometricamente quem é o vetor menos B. E o menos B, onde é geométrico, certo? Ele é o seguinte, ele é um vetor que é igualzinho a B, certo? Então vamos desenhar ele aqui. É um vetor que ele é igualzinho a B, sendo que aponta para o outro lado. Então ele tem o mesmo tamanho, certo? A mesma direção. Só que, se um está apontando para o lado, outro está apontando para o outro. Vou dar uma melhorada para ver o desenho. A internet está desascar, né? Espera só mais um pouquinho, dá melhor para vocês verem o desenho. Tá, os outros dias até que era tranquilo, né? Hoje tá muito ruim. Se tiver muito ruim, pessoal, a gente abandona aqui essa lousa e aí eu faço aqui a gente vai para a tela do computador. Mas agora deu uma melhorada, né? Só queria mostrar para vocês quem era o vetor B e o vetor menos B, certo? E aí, você achar o vetor diferença, você vai somar o vetor A com o vetor menos B, certo? Então, seja, eu pego o vetor A, seguido do vetor A, eu desenho o vetor menos B, então vou pegar esse cara e transportar para cá.
suponha que seja o mesmo desenho, né? Claro que eu não vou conseguir fazer igual, mas suponha que seja igual. E aí o vetor A menos B é o cara que sai do começo do A e vai até o final do menos B, né? É a soma. Então esse é o A menos B. Essa é a lógica do ponto de vista geométrico, certo? Essa é a lógica do ponto de vista geométrico. Mas aí quando a gente for usar a formulazinha, a gente nem vai raciocinar aqui do ponto de vista geométrico não, certo? A gente não precisa pensar desse jeito, mas só caso você queira desenhar, é assim que a gente faz o desenho. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Certo? E aí, né, da mesma forma que a gente tem a formulazinha para a soma dos vetores, tem a formulazinha para a diferença dos vetores, e ela é bem parecida, né? Ela é assim, ó, módulo do vetor A menos B ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais módulo do vetor B ao quadrado, menos 2 vezes módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, observe que é quase igual. Qual é a única diferença? A única diferença aqui é esse menos aqui, ó. Certo? Quando aqui é mais, aqui é mais. Mas quando aqui é menos também. Certo? Essa é a única diferença. Tudo bem? Então, e aí a gente aplica do mesmo jeito. Certo? A gente aplica do mesmo jeito. Tá ok? Naturalmente, né, para você aplicar essa fórmula, o que a questão precisa dar? A questão sempre vai precisar dar os módulos dos vetores e o ângulo entre eles. Sempre. Tudo bem? Se ela não der, ela tem que dar alguma forma de você conseguir achar. Certo? Vamos lá. E aí, como eu falei, na prática, essa equação zonas aqui, essa fórmula zona, a gente não usa tanto. A gente vai usar mais a fórmula nos casos especiais. Então, quais são os casos especiais? Né? Então, os casos especiais, acho que cabe aqui do lado, são os mesmos casos lá da soma, que é quando os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, ó, eles são paralelos, certo? Mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, a diferença vai ser simplesmente a diferença entre os módulos. Lembrando que eu sempre faço, né, o maior menos o menor, né? Botei B menos A porque o B é maior. Se o A fosse maior, então seria A menos B. Tá ok? O outro caso especial é quando eles têm mesma direção e sentidos contrários. Por exemplo, vou chamar aqui outros vetores. São o vetor C e o vetor D. Né? Então, observe que eles têm mesma direção, são paralelos, mas sentidos contrários. Um está apontando para um lado, o outro está apontando para o outro. Certo? E aí, quando você faz a diferença, né, o módulo da diferença entre os dois, agora vai ser a soma dos módulos. A soma dos módulos. Observe como, quando aqui é diferença, né, é parecido com a soma. Né? Eu trabalho só com os módulos dele, sendo que se for mesma direção e mesmo sentido, eu subtraio. Mesma direção e sentidos contrários, eu somo. Na verdade, é exatamente o contrário da soma. Né? Na soma, aqui eu somava e aqui eu subtraía. Aqui é o contrário. Aqui em cima eu subtraio e aqui eu somo. Certo? E o último caso especial é quando você tem os vetores que são perpendiculares. Certo? E quando os vetores são perpendiculares entre si, formando de 90 graus, a fórmula é exatamente a mesma da soma, né? Vou apagar aqui, menos, que é simplesmente o teorema de Pitágoras. O quadrado da diferença ali vai ser o módulo do primeiro vetor ao quadrado mais módulo do segundo vetor ao quadrado. Certo, pessoal? Então é isso, certo? Subtração é isso. Ficou alguma dúvida? Né? Qualquer dúvida, podem falar no chat. Né? Então, basicamente, essas são as fórmulas que a gente vai usar para achar a subtração de vetores. Certo? Deixa eu dar uma apagadazinha aqui, porque agora a gente vai ver produto por um número e para finalizar os componentes de um vetor. Certo?
Se sobrar um tempinho, a gente faz uns exercícios. Tá aqui. Agora a gente vai aprender a multiplicar um número por um vetor, ou seja, um produto de um escalar por um vetor. Certo? Então, o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês? Sempre quando você escutar a palavra escalar, você lembra de um número. Tá ok? E aí, então, você vai fazer um número vezes um vetor. Então, por exemplo, eu falei para vocês que tem um vetor. O vetor é uma seta. Tá aqui o meu vetor A, que eu sempre desenho desse jeito. Agora vamos aprender quem é o vetor 2A. Certo? E aí, do ponto de vista geométrico, é bem simples, né? A gente precisa saber, vamos supor que eu tenho um número, certo? Esse número, normalmente a gente usa uma letra grega. Vou usar aqui o lambda, certo? É uma letra grega. Então, eu tenho um vetor e quero saber quem é lambda vezes esse vetor, certo? Aqui é uma multiplicação. Tudo bem? Tipo aqui, ó, 2 vezes o vetor A. Né? Então, eu preciso determinar o módulo dele, a direção e o sentido, certo? A direção e o sentido. Tá ok? Então fica o seguinte, geometricamente falando, quem é o vetor 2A? Segue a lógica dos números, né? Então, por exemplo, se eu tenho um número 3, quem é o número que é 2 vezes 3? Né? É o número que é 2 vezes maior, né? É o número que é 3 mais 3, né? Que é 6, né? É assim que a gente aprende lá na terceira série. Aqui é a mesma lógica. O vetor 2A é como se fosse o A mais o vetor A. Certo? Ou seja, vai ser um vetor que é 2 vezes maior. Né? É igual ao A, mas é 2 vezes maior. Então é esse cara aqui. Ó. Né? Ele é exatamente igual a esse cara, assim, paralelo, né? Mesmo direção e sentido, só que no sentido contrário. Só que maior, né? O tamanho dele é 2 vezes maior. Certo? Então, assim, esse número, ele tem essa propriedade. Ele vai esticar esse vetor, certo? Ele vai aumentar esse vetor. Então, se eu fizer 3 vezes, vai ser 3 vezes maior, 4 vezes maior, né? Se for 4,5, vai ser 4,5 vezes maior. Então, para achar o módulo do vetor, o módulo do vetor lambda vezes o vetor A, eu simplesmente faço o módulo de lambda vezes o módulo do vetor A. Ok? E aí você sempre vai esticando. Deixar uma coisa clara, pessoal, que a divisão segue a mesma lógica. Então, se eu quiser saber quem é o vetor A dividido por 2, né, assim como 5 dividido por 2, por exemplo, é o número que é metade disso aqui, né, ou seja, eu pego 5 e divido pelo meio, vai dar 2,5. Né, então, o A dividido por 2 também é um vetor que vai ser metade do vetor A. Certo? Então, na verdade, esse lambda ele pode ser qualquer número, né? Qualquer número real. Pode ser um número, pode ser π, né? 3/5, pode ser uma fração, né? Enfim, pode ser qualquer número. E o que ele vai fazer, ele vai aumentar ou diminuir esse vetor, certo? Ele vai esticar ou diminuir esse vetor, né? Exatamente por quantas vezes você multiplica ele. Se você multiplicar 4 vezes, vai ficar 4 vezes menor. Se você dividir por 4, ou maior, perdão. Se você dividir por 4, ele vai ficar 4 vezes menor. E assim vai, segue essa lógica. Tudo bem? Então a direção sempre é a mesma de A, certo? É a mesma de A. Sempre. Ou seja, sempre vão ser paralelos. E o sentido, só tem um detalhe. Qual o sentido? Se esse número que você multiplica for positivo, certo? Então o sentido é o mesmo de A. Se o número for negativo, vai ser o sentido contrário o de A. Tudo bem? O que significa dizer? Significa que se em vez de fosse 2A ali, eu quisesse escrever o vetor menos 2A, certo? Seria um vetor
bem parecido com esse que a gente está vendo, só que agora apontando para o outro lado, certo? O módulo é 2 vezes maior do que o de a direção é a mesma, os dois são paralelos, só que o sentido de A é para um lado, o sentido de 2A é para o outro lado, certo? Então é assim que a gente acha o número vezes um vetor, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou deixar para resolver as questões lá para o final da aula, certo? Porque agora vamos só ver o último conteúdo de vetores, né? Que aí a gente encerra esse conteúdo de vetores e o resto da aula é só a gente fazendo exercício, certo? Então fica o seguinte, o último conteúdo de vetores que tem para a gente ver é a parte de decomposição de vetores, né? Deixa eu apagar aqui. Decomposição de vetores, certo? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, a decomposição de vetores, né, como o nome já está falando, você vai decompor, você vai dividir aquele vetor, né? Então, se eu tenho um vetor A aqui, certo? Eu vou separar o vetor A em 2 outros vetores, né? Que 2 outros vetores são esses, né? O que acontece? Geralmente nos problemas físicos, primeiro, a gente sempre tem um eixo definido, né? Então, vou chamar aqui de eixo X e aqui o meu eixo Y, certo? Então, assim, sempre quando você tem um vetor A que ele não está nem no eixo X, nem no eixo Y, ou seja, ele não está paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, certo? Trabalhar com esse vetor inclinado aqui, com esse certo ângulozinho aqui, ó, né? Sempre é mais trabalhoso. E aí a gente decompõe esse vetor. O que significa decompor? A gente transforma ele num cara que é paralelo ao eixo X, certo? E outro cara que é paralelo ao eixo Y, certo? Esse cara que é paralelo ao eixo X a gente chama de AX, e o cara que é paralelo ao eixo Y a gente chama de AY, certo? Então, às vezes a gente costuma chamar de componente, né? Componente X e componente Y do vetor, certo? Então, assim, por que a gente faz isso? Porque tem muitas questões que fica muito mais fácil, em vez de você trabalhar com vetor A, você trabalhar com vetor AX e AY, certo? É como se fosse o seguinte, é como se o vetor A deixasse de existir, a gente sempre faz assim, ó, corta ele, então é como se o vetor A deixasse de existir, certo? E o que passa a existir é o AX e o AY. E aí a gente vê que as coisas ficam bem mais fáceis de você trabalhar, né? As questões de física ficam bem mais fáceis de resolver usando o AX e o AY, certo? Sendo que assim, a gente tem que saber achar o AX e o AY, certo? Então, como é que a gente acha, né? Para a gente achar, a gente tem que usar algumas formulazinhas da trigonometria, certo? Então, por exemplo, ó, se eu for ver aqui, se eu pegar esse ângulo θ, né? Porque ele me deu esse ângulo θ. Então, para você achar o AX e o AY, né? Você pode pensar nesse triângulo retângulozinho aqui, ó. Lembrando que esse cara, esse AY aqui, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Se eu pegar ele e transportar para cá, ele se encaixa perfeitamente aqui. Assim como o AX se encaixa perfeitamente lá em cima, certo? Se eu transportar o AX lá para cima, ele vai se encaixar aqui, ó, perfeitamente. Tudo bem? E aí fica o seguinte, o que vai acontecer, né? Se eu olhar para esse meu triângulo aqui, né, se eu for fazer aqui, por exemplo, o cosseno de θ, ele vai ser o quê? Cosseno de θ é o quê? Cateto adjacente. Quem está adjacente ao ângulo? O AX. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o vetor A. Então fica módulo do vetor A. Ou seja, eu posso dizer que o AX, né, se eu isolar aqui, vai ser simplesmente módulo do vetor A vezes o cosseno de θ. Certo? Se eu tivesse feito o cosseno, tivesse feito com seno,
eu ia obter a equação para o AY, que vai ser módulo do vetor A vezes o seno de θ. Né? Então, na verdade, essas são as formulazinhas que a gente usa para achar a componente x e a componente y. Tudo bem? Aqui, pessoal, só tem um detalhe. Essas formulazinhas, elas vão depender de qual ângulo você tem. Tudo bem? Aqui eu fiz a fórmula como se fosse esse ângulo θ, mas ele geralmente vai lhe dar algum ângulo daqui. Não necessariamente precisa ser esse cara, podia ser que ele tivesse dado esse cara aqui, ó. Vamos chamar de alfa. Se ele tiver dado esse alfa aqui, as fórmulas já vão ser um pouquinho diferentes. Deixa eu apagar aqui para ganhar mais espaço. Deixa eu botar aqui a fórmula. Para o θ fica assim, ó. AX igual a módulo de A cosseno de θ, AY igual a módulo de A seno de θ. Se eu fosse fazer a mesma coisa, mas em vez de fazer para o θ, fazendo para o alfa, eu ia obter o seguinte, não vou fazer porque a lógica é a mesma, certo? Mas eu ia botar exatamente isso aqui, ó. Que o AX vai ser o módulo de A vezes o seno de alfa e o AY vai ser o módulo de A vezes o cosseno de alfa. O que eu quero destacar aqui? Observe que o AX aqui, eu calculo usando o cosseno de θ. Já o AX aqui, eu calculo usando o seno de alfa. Então, se for com θ é cosseno, se for com alfa é seno. Ou seja, eu quero que vocês fiquem atentos que dependendo do ângulo que vocês têm, essa formulazinha aqui pode variar de seno para cosseno. Certo? Então, dependendo do ângulo que ele dá, você tem que analisar se vai ser seno ou cosseno. Certo? Então, você pode analisar fazendo trigonometria aqui no triângulo retângulo, você vê quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Né? Então, por exemplo, ó, o AX, né, adjacente ao θ, então ele é cosseno. O AY, ele é oposto ao θ, então ele é seno. Já em alfa é o contrário. Alfa, o AY, ele é adjacente ao alfa, então ele é cosseno. O AX, ele é oposto ao alfa, então ele é seno. Certo? Tem essa forma de você saber. Mas tem um bizuzinho, né, que me ensinaram quando eu estava no ensino médio e até hoje eu nunca esqueci. Né? Então, é uma coisa que ajuda a gente a decorar, né, um bizu, que é simplesmente o seguinte, é só você pensar o seguinte, né, o cara que está perto do ângulo, né, se está perto, ele está coçando, então é cosseno. Então, o AX está pertinho do ângulo, né? Então, você usa o cosseno, certo? O cara que está longe do ângulo, ele está acenando. Então, você usa seno. Então, o AY, ele está longe do ângulo, você vai usar seno. Certo? Se a gente fosse para o alfa, né? Quem é que está perto do alfa? AY. Se eu estou perto, está coçando. Então, eu uso cosseno. AY é cosseno. Se eu estou longe, o AX está longe do alfa, então ele está acenando. Então eu uso seno. Certo? É só um bizuzinho, como eu falei. Isso não tem nenhum rigor matemático, só para ajudar a decorar. E comigo sempre ajuda muito. Certo? Né? Mas lógico, se você quiser fazer da forma correta, né, você pode fazer análise trigonométrica aqui. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aqui como é que a gente acha as componentes tendo o ângulo, tendo o módulo e o ângulo, né? E muitas vezes tem que fazer o contrário também. Tendo as componentes, se eu sei quem é um AX e quem é um AY, como é que eu faço para achar o ângulo, o módulo, certo? Então vamos supor que a questão me dá o AX, ela me diz quem é o AX e me diz quem é o AY. E aí eu quero achar o módulo do vetor, certo? Então, uma formulazinha para poder achar o módulo do vetor é só eu perceber o seguinte, que esses três vetores, né, se eu pegar o AX e somar com o AY, eu tenho o vetor A. Ou seja, essa na verdade é a condição, né, para eu decompor o vetor, né? Para você decompor necessariamente as componentes, né? Esses dois vetores que você transformou o vetor A soma deles tem que dar o vetor A inicial, certo? Então, ou seja, e eles estão perpendiculares entre si.
Ou seja, cai naquele terceiro caso especial. Então, simplesmente, para eu achar o módulo do vetor soma, né, eu uso o teorema de Pitágoras. Então, se eu tenho umas componentes e quero achar o módulo do vetor, eu posso usar essa fórmula. Certo? Se eu tenho o módulo do vetor e o ângulo e quero achar as componentes, eu uso aquelas fórmulas que estavam aqui que eu apaguei. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Como eu falei, as componentes, certo? Elas são muito importantes, né? A gente usa muito na física, mas é muito mesmo. Vamos fazer aqui um exercíciozinho para a gente dar uma olhada, né? Lá no próxima aula, a gente vai ver lançamento oblíquo, certo? E vai ser muito comum dizer o seguinte: um canhão, por exemplo, um canhão disparou uma bola, né? Ele vai dar uma determinada velocidade inicial, certo? E ele vai dizer que esse canhão, ele está inclinado aqui, ele vai dar uma certa inclinação, né? Vamos supor que seja 45 graus. 45 graus. E aí lá a gente vai precisar achar as componentes x e y do vetor velocidade. Componente x, v0x, e componente y, v0y. Certo? Então, como é que a gente vai achar essas componentes? É só usar aquela fórmula. É isso? Vai ser tipo, o v0x vai ser o v0 cosseno ou seno de 45, e o v0y vai ser v0 cosseno ou seno de 45. Como é que eu sei se vai ser cosseno ou seno? Eu tenho que fazer aquela análise, né? Eu vou desenhar aqui embaixo a figura maior. Aqui é o v0, certo? E aí, ó, tem uma componente aqui, vx, v0x, componente aqui, v0y, certo? E aí, como eu falei, ele sempre vai dar algum ângulo. Nesse caso, ele deu esse ângulo aqui que o canhão está inclinado, né? Esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo aqui de dentro aqui, ó. Esse mesmo 45 graus. Certo? Então, se é esse mesmo ângulo 45 graus, aí aqui eu faço a análise para saber se é cosseno ou seno. O v0x não está próximo do ângulo, então está cosseno, né? Que vai ser cosseno de 45. O v0y está longe do ângulo, então está acenando. Então, para eu achar as componentes v0x e v0y, vai ser essas fórmulas, né? Então, vamos supor que ele diz que essa velocidade inicial, isso ele dá na questão, certo, pessoal? Na questão ele vai dizer o seguinte: a velocidade inicial é de, vou colocar aqui, para facilitar minha vida, 10 metros por segundo. Certo? Então, acha as componentes v0x e v0y. Certo? Então, as componentes é só substituir, né? Ó. Então, v0x vai ser o v0, que é 10, vezes o cosseno de 45, vocês vão lembrar lá da matemática, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Ou seja, v0x vai ser, posso cortar o 10 com 2, dá 5 raiz de 2. Né? Se você quiser, você pode substituir raiz de 2 por 1,41 e achar o valor numérico, né? Mas como eu estou sem calculadora aqui, vou deixar só assim mesmo. Certo? Então, o v0x dá 5 raiz de 2, né? Se eu for calculando agora o v0y, né? Deixa eu ver se eu consigo calcular só nesse espacinho aqui. O meu v0y vai ser 10 vezes o seno de 45. O seno de 45 é o mesmo raiz de 2 sobre 2, né? Então, eu acho que o meu v0y vai ser 5 raiz de 2 também. Observe que os dois deram iguais, né? Metros por segundo. Esqueci de colocar a unidade. Observe que os dois deu o mesmo valor, certo? Isso sempre vai acontecer quando o ângulo for 45 graus. Quando o ângulo for 45 graus, sempre a componente x e y são iguais. Por quê? Porque o seno e o cosseno são iguais. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode falar aí no chat. Certo? Então, simples, né? Achar as componentes é simples, é só aplicar a formulazinha,
né? Vamos ver outro exemplozinho aqui. Quando você estiver estudando leis de Newton, vocês vão precisar decompor uma força lá, que a gente chama de força-peso. Certo? Então, normalmente ela vai estar assim, ó. Vai existir uma força que a gente chama de força-peso, certo? Uma força-peso. E geralmente a gente tem que decompor. É um negócio mais ou menos inclinado assim, ó. Aqui, ó. No PX. E você decompõe no PY, certo? Então, geral, quando você estiver estudando leis de Newton, estiver estudando planos inclinados. Desculpa aí, pessoal. O corona já está chegando, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Normalmente, nesse tipo de problema, você vai ter esse ângulozinho aqui. Certo? Você vai ter esse ângulo. Finge, esse desenho está mal feito, finge que isso aqui é uma linha reta. Certo? E aí, ele diz o seguinte, que o módulo do vetor peso é de, vamos colocar aqui 100, certo? Obrigado, João Vitor. João Vitor falou saúde, né? 100 newtons, certo? Então, o que acontece? Fala assim, professor, o que é newtons? O senhor não falou de Newton ainda não. Newton é a unidade de força, certo? Não precisa se preocupar com isso agora. Eu só estou colocando aqui para ficar correto. Mas o que eu quero que a gente entenda é que essa força aqui, a gente vai precisar decompor. E aí, quero só que a gente use as fórmulas para decompor essas forças, certo? Então, ele diz que o vetor peso é 100 newtons e ele diz que esse ângulo θ, né, é de 30 graus. Esse ângulo θ bem aqui assim. Depois a gente vai ver que esse ângulo é o ângulo do plano inclinado, né? Mas, como falei, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Eu só quero a gente aprender a calcular as componentes, certo? E aí ele quer saber quem são as componentes x e as componentes y, né? Então vamos lá, só aplicação de fórmula, né? Vamos primeiro para a componente x, vai ser o peso vezes o seno ou cosseno de θ, certo? E aí como é que eu sei se é seno ou cosseno? É só analisar. O px está próximo ou está longe do ângulo? O px está longe do ângulo, certo? Então se está longe, né? Como eu falei, usando o bisuzinho, está longe, ele está acenando. Então você usa o seno, certo? Vamos lá, vamos substituir logo. P é 100 vezes o seno de θ, que é 30 graus, né? Então meu px vai ser 100, seno de 30 é 1/2, meu px vai ser 50 newtons, certo? Então meu px é 50 newtons. Tá ok? E aí, fácil, né? Só aplicar a fórmula. Vamos calcular o PY agora, né? Então meu PY, a formulazinha é bem parecida, né? Meu PY vai ser P vezes seno ou cosseno de θ. Como é que a gente vai saber se é seno ou cosseno? Eu analiso. Meu PY está próximo do ângulo? Se está próximo, está cosseno. Então a gente usa o cosseno. Então meu PY vai ser o P, que é 100, que multiplica o cosseno de 30 graus. Então meu PY vai ser 100. Cosseno de 30, vocês vão lembrar lá, que é raiz de 3 dividido por 2. Então meu PY, 100 corta com 2, vai dar 50 raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Bom, basicamente, pessoal, esse era o conteúdo para a gente ver, né? Deixa eu ver se tem... Bom, dá tempo de fazer mais uns exercícios, né? É interessante para quando vocês estiver fazendo a lista, vocês terem mais exemplos aqui de como fazer, certo?
Deixa eu apagar aqui. Bom, eu não fiz nenhum exercício de subtração de vetores. Vamos fazer agora, né? Vamos supor que eu tenha dois vetores, um vetor B assim, que ele tem um θB, e um vetor A assim. E aqui temos um θA. Ele diz que módulo do vetor A é botar 1, módulo do vetor B, vou colocar aqui 2, certo? Facilitar minha vida, né? Númerozinhos pequenininhos. Ele vai dizer ali que o θB é de 30 graus e vai dizer que o θA é de 150 graus. E aí ele quer saber, na questão, ele pede que é um módulo de A menos B. Então, todas essas informações aqui ele dá na questão, certo? Como é que a gente vai resolver essa questão? E aí vamos usar aquela primeira fórmulazinha que a gente viu no começo da aula, para exercitar a diferença de vetores, né, que a gente não tinha visto ainda. Então você analisa se não é um dos casos especiais, né? Nos casos especiais eles têm que ter a mesma direção, né? Então, lógico que eles não têm aqui, tudo bem? Né? Casos especiais eles têm a mesma direção em sentidos contrários, ou mesma direção e mesmo sentido, né? Ou então são perpendiculares, né? O ângulo entre os dois vetores, quanto é que vai ser? O ângulo dos dois vetores, né? Ó, se eu pegar o vetor B e arrastar para cá, ó, pá, arrastei aqui. Então, o θB está aqui, ó. O ângulo θ entre esses dois vetores, quanto é que ele é? Esse ângulo θ, observe que ele vai ser exatamente esse ângulo maior aqui, θA, menos o ângulo menor, θB. Tá ok? Ou seja, o ângulo entre os dois vetores vai ser θA, que é 150, menos θB, que é 30, então o ângulo entre os dois vetores vai ser 120 graus. Então, observe que isso aqui não é nenhum dos casos especiais, né? Os casos especiais é quando o ângulo for zero, que aí são paralelos, mesma direção e mesmo sentido, 180, que é a mesma direção em sentidos contrários, ou 90 graus, que são perpendiculares, aqui é 120. Então, como não é nenhum dos casos particulares, a gente vai ter que usar aquela fórmula zona gigantesca. Ó. Então, o vetor A menos o vetor B quadrado vai ser igual ao quê? Módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado, aí menos, se é menos aqui, é menos aqui. 2 vezes módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Então aqui é só substituir. Ó. Ao quadrado vai ser igual. Módulo de A é 1, módulo de B é 2, quadrado, menos 2 vezes A, que é 1, vezes B, que é 2, vezes o cosseno de 120 graus, que é o ângulo entre eles. Tudo bem, pessoal? Então vamos terminar aqui, né? Então, módulo de A menos B ao quadrado vai ser 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 4 com 1, 5, certo? Menos 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, cosseno de 120. Cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. E cosseno de 60 é 1 meio, então dá menos 1 meio, que você tem que lembrar lá da matemática. Certo? Vocês aprenderam essa história de cosseno de 30, 60, 45, 120, 135, né? E 150, certo? Tem que lembrar, ou então você usa calculadora, né? Como vocês não estão em casa, se quiser usar calculadora, pode usar também. Dá 5 mais 2. 5 mais 2 é igual a 7, tira a raiz, né? Então, o módulo de A menos B vai ser igual a raiz de 7.
Tudo bem? Eu somo ali e tiro a raiz, certo? Tiro a raiz dos dois lados para cancelar aqui. Tudo bem? Raiz de 7, se você colocar na calculadora aí, vai dar aproximadamente 2, alguma coisa, certo? 2, alguma coisa. Não coloquei na calculadora, não, mas eu sei que vai dar 2, alguma coisa aqui. O que eu quero dizer com isso? Né? Porque tem gente que fala assim, que pensa assim, módulo de A é igual a 1, módulo de B é igual a 2, então a diferença vai ser 1. Por que deu 2, alguma coisa, professor? Né? E aí, como eu falei, com vetores você não pode pensar assim. Você não pode simplesmente pegar o módulo, somar ou subtrair. Você sempre tem que usar a formulazinha geométrica. Porque, como aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a subtração vai virar uma soma. Né? Se tivesse mesmo direção em sentidos contrários, isso aqui ia virar uma soma, na verdade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Bom, então se não tem nenhuma dúvida, certo, pessoal? Então, na verdade, esse era o conteúdo que eu queria falar para vocês, certo? Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a aula de hoje a gente pode ficar por aqui, certo? Como eu falei, vou corrigir o trabalho que vocês mandaram agora à tarde, certo? E vou mandar tanto o trabalho de vetores, quanto o trabalho do próximo conteúdo que a gente vai ver, que é os lançamentos. Já vou botar lá no Google Classroom, naquele mesmo esquema, né? Eu boto com o nome de cada um de vocês, certo? Bom, a Josiele pediu para a gente colocar essa aula lá na sala, vou colocar, certo? Vou colocar. Assim, quando à tarde eu vou fazer o upload para o YouTube, certo? Ele só demora, né? Vai passar a tarde toda, então a aula só vai aparecer lá no YouTube lá para de noite, certo? Mas eu vou colocar, pode deixar que eu coloco. Tudo bem? Então vamos lá. Então, um bom dia para vocês, certo? Bom final de semana. Se tiver qualquer dúvida, a gente faz aquele esquema lá, vocês falam no grupo. Ou falam no grupo, ou pode falar diretamente no WhatsApp comigo. Fala assim, professor, estou com dúvida em tal questão. Aí eu resolvo uma questão parecida, tiro uma foto e mando para vocês, certo? Aí você só faz aplicar a lógica que eu usei na questão, você aplica na mesma lógica na sua questão, que aí você vai dar certo, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Tchau, bom dia para vocês, um bom final de semana, certo? E aí a gente se vê na próxima quinta, que é a nossa última aula, certo? Tchau, João Vitor, tchau, Josiele, né? Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Yasmin e Francisco Wesley pode sair, a gente encerrou a aula. Pode sair, Wesley. A gente já encerrou a aula. Francisco Wesley, pode sair. Não deve ter silenciado, né? Acontece. Eu entendo, se eu fosse aluno, provavelmente eu faria isso. Mas eu vou sair aqui, certo? Então, tchau.